paz do Senhor Jesus. Nessa noite quero meditar aqui com os irmãos Eclesiastes no capítulo 1. No capítulo 1. Eu estive olhando, mas o Senhor hoje só me falou nesse livro aqui. Eu abri a Bíblia umas 3 vezes, as 3 vezes foi nessa passagem, e para cada vez que eu li, o Senhor falou uma coisa diferente. Então eu vou ler aqui Eclesiastes a partir do verso 3, que diz assim: que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, por aí tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém pode declarar. Os olhos não fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Vou ler até aqui por enquanto, depois, se o Senhor permitir, a gente lê mais. Então, aqui diz que todas essas coisas nos cansam, tanto que ninguém pode declarar. E as pessoas hoje estão tão cansadas, né, irmão? Aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas eu vou na igreja de novo, eu já fui ontem. Mas o pastor está falando essa palavra de novo, eu já ouvi isso ontem. E eu estava ouvindo, eu estava relendo aqui na Bíblia hoje à tarde, algumas passagens que eu me lembrei das pregações que eu ouvi aqui. E eu fiquei meditando nas coisas que o Senhor falou conosco, bem antes da pandemia. E muitas coisas, assim, o Senhor me trouxe à mente. Eu não anotei, não escrevi em lugar nenhum, mas eu conseguia ouvir a pregação direitinho. E me lembrar até de que dia que eu ouvi aquelas palavras. Aí, eu sempre estou ouvindo o pastor dizer que o Senhor não faz nada sem avisar. Ele não faz mesmo. E o Senhor vem avisando, bem antes da pandemia, vem falando. E a gente vê as pessoas tão estressadas, né? Tão cansadas, tão cheias de coisas a fazer. Mas quando se trata de ir para a casa de Deus, isso não é mais prioridade, fica para o fim. Aí depois, quando chega uma hora, hoje eu não vou na igreja não, estou tão cansada, trabalhei tanto. Mas as pessoas se esquecem que foi Deus quem deu o trabalho. Tudo aquilo que ela tem foi Deus que deu. A casa que tem, a roupa que veste, tudo, a saúde. Primeiro, se Deus não tivesse nos dado vida, nós não estaríamos aqui. Se Deus não tivesse dado trabalho, nós não tínhamos como trabalhar. Se Ele não tivesse dado força, não podíamos trabalhar também. Então, assim, se tem uma casa boa, foi Deus que deu. O que nós teríamos que fazer? É estar na casa dele, agradecendo por tudo que ele nos dá. Às vezes a gente não merece, mas o Senhor nos dá tanta coisa, né? E tem dias que a gente está tão enfadado, tão cheio, e a gente começa logo a blasfemar, a falar. E sempre que a gente fala contra Deus. Como se Deus tivesse culpa de tudo que nos acontece. Mas antes que nos aconteça alguma coisa, o Senhor já avisou. O Senhor fala na sua palavra, olha, não é tempo de falar, fica calado. E a gente continua com a boca escancarada falando, né? Tem hora que Deus fala, não vai, agora você vai descansar. Mas a gente não, eu continuo na luta, procurando o que fazer. Quando não tem, a gente inventa. Aí depois fica, eu estou tão enfadado, mas o Senhor falou, não era para fazer, era para descansar.
Aí o Senhor pega, puxa a cordinha, nos joga no chão, põe nós sentados de castigo ali, igual o pai faz com o filho, e nos deixa de molho vários dias. Às vezes sentadinho, às vezes em cima da cama, às vezes até com dor. Mas é porque o Senhor está nos moldando. Ele nos levou ali para a cama para a gente descansar e meditar. Muitas vezes aconteceu isso comigo. E pega trabalho extra aqui, trabalho extra ali, trabalho de sábado, domingo, direto, até que chega um enfado, chega um dia, desmaia de tanta dor, de tanto trabalhar, tanto cansaço, parar no hospital. Aí fui parar no hospital por quê? Porque Deus mandou eu fazer tudo aquilo? Não mandou, mandou descansar, mas eu não descansei. Eu continuei lutando para quê? Tudo que tem aqui já teve. Tudo que nós estamos fazendo, alguém já fez. E nós continuamos naquela luta. Nós achamos que se nós não formos lá na empresa hoje, as coisas vão ficar sem fazer, não vai. Se a gente não for, Deus vai levantar outro, vai lá e faz. Nós não somos insubstituíveis, mas Deus na nossa vida é insubstituível. E nós deveríamos fazer disso a nossa prioridade, fazer primeiro para o Senhor. Como diz, as outras coisas seriam acrescentadas à nossa vida. Mas a gente faz tudo e o Senhor fica para o final. Quando a gente não tem mais fôlego, quando a gente já não aguenta mais andar, então agora nós vamos fazer para o Senhor. Quando eu tinha bastante força, o que eu fazia? Gastava no trabalho. Foi preciso eu enfraquecer, foi preciso o Senhor me deixar fraca para mim começar a fazer as coisas para o Senhor. Como diz a palavra, quando eu estou fraca, é que eu estou forte. Então hoje eu consigo separar as coisas. Se eu tenho que vir para a igreja hoje, eu tenho muita coisa para fazer em casa, eu sei que eu não aguento, o que eu vou fazer? Eu vou deitar e vou dormir. Durmo, que é uma beleza, irmãos. Porque aí quando chega a noite, eu estou descansada para ir para a casa do Senhor. E amanhã eu levanto disposta e vou fazer minhas coisas. Mas antes não. Eu tinha mania, dia de faxina, enquanto não desse, podia dar meia-noite, meia-noite e meia, era dia de faxina. Enquanto eu não terminava, eu não ia dormir. Aí daqui a pouco eu tinha que levantar para trabalhar, ia bocejando para o caminho, me arrastando de cansaço, acabando com a minha saúde, mas eu não enxergava. Hoje eu consigo ver. E quanto tempo eu desperdicei, quanta coisa eu podia fazer para o Senhor. Quando me chamavam para pregar a palavra de Deus, que eu tinha uma voz forte, que eu tinha, não é lá fora, que eu tinha a minha voz boa, que eu estava jovem, né? O que eu fazia? Eu ia gastar as minhas forças com as coisas do mundo. Resultado, juntando tesouros no mundo. Mas o que foi que houve? Chegou um dia, o Senhor falou, deixa isso aí. Eu tinha que ter juntado tesouro no céu, desde bem mais jovem. Então, só tem uma coisa que eu não me cansei de ver. Foi a glória de Deus. Foi os milagres de Deus. Quer dizer, quando eles aconteceram na minha vida, eu estava tão ocupada que eu não consegui nem ver as maravilhas que o Senhor fez na minha vida. Mas hoje, que o Senhor me fez parar, hoje eu posso meditar e penso quanta coisa eu perdi na minha vida. Porque eu fiquei preocupada com as coisas do mundo e não me preocupei com as coisas do céu. Então, quantos milagres, quantas maravilhas. Isso meus olhos não se cansaram de ver.
E a gente, quanto mais o tempo vai passando, mais eu anseio em ver coisas de Deus. Mais eu anseio em ver maravilhas. Mas eu poderia estar vendo essas maravilhas há mais tempo, há muito mais tempo. Mas eu não tinha tempo para ver, estava ocupado demais. E a palavra de Deus fala que todas essas coisas cansam, tanto que ninguém pode declarar, mas os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Então nós não podemos nos fartar de ouvir e ver as coisas de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Temos que estar com nossos ouvidos sempre atentos para as coisas de Deus. O Senhor fala conosco nos mínimos detalhes, mas às vezes a gente passa tão correndo que a gente nem percebe o que Deus colocou à nossa frente. E cada dia a gente ouve a palavra, como muitos dizem, de novo essa palavra. Mas sabe por que de novo? É porque você ainda não ouviu. Às vezes Deus já falou 20 vezes, mas você ainda não ouviu. Você está de novo essa palavra, mas o pastor vem de novo com essa história. Ainda não abriu o coração. Você está tão ocupado em olhar os detalhes de tudo que está ao teu redor, né? Que você não consegue ver o Senhor falando, filho, olha aqui, ó, estou falando com você. Isso é com você, eu preciso falar com você. E às vezes o Espírito Santo está ali falando no ouvido e a pessoa está repreendendo. Isso não é de Deus não, isso é coisa do diabo. E o Espírito Santo está ali, gemendo, tentando abrir teus olhos, mas você não abre o coração. E aqui disse o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Tudo que existe já existiu. Esse vírus que está aí, já existiu outros vírus, já matou muita gente. Quantas pandemias já passou por este mundo? Quantas vidas foram ceifadas? Mas a iniquidade continua, o pecado continua, a indiferença com Deus continua. Alguma coisa que se possa dizer, isto é novo? Já foi no século passado, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederem, das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Então tudo isso vai passar, tudo vai passar. O que vai ficar foi só aquilo que a gente guardou lá no céu, porque é lá que nós vamos viver eternamente, é lá que nós precisamos ter coisas guardadas, é lá que nós temos que juntar nosso tesouro. Porque como diz a palavra, vai haver dias que não haverá lembrança desses dias de hoje. Aqueles que virão depois de nós, vai ouvir como nós estamos ouvindo hoje, né? Que se falar da gripe espanhola ou alguma coisa que veio antes dela. Porque nós, felizmente, não passamos por isso. Mas já houve época que a varíola matava. Já houve época que muitas outras doenças matavam. Teve uma época, quando eu era criança, tinha tanta criança que teve paralisia infantil, nasceu normal, cresceu homens e mulheres deformados, porque teve paralisia infantil. Alguns não andavam mais, alguns andavam se arrastando. Então, tudo que tem já teve, só vem diferente. Aquelas pragas do Egito, né? A gente não passou, não viu aquelas coisas. Mas hoje é só a gente ouve falar. Também a situação que nós estamos vivendo hoje, um dia nós vamos ouvir falar. Mas nós vamos parar de viver por causa disso? Nós ainda estamos vivos, o Senhor tem nos dado vida. Então vamos usar os nossos dias, em vez de ficar falando de pandemia, de doença, quantos morreu.
Vamos falar do amor de Deus. Vamos falar da maravilha de Deus. Isso nós não podemos nos cansar. Vamos falar das coisas que Deus fez e pode fazer na nossa vida. Quantos milagres o Senhor fez nas nossas vidas? Será que algum dia a gente parou perto de uma pessoa atribulada, em depressão, e teve coragem de dizer para ela: não fique assim, porque o Senhor fez isso, isso e isso comigo, pode fazer contigo também. Da depressão o Senhor tira, dos maus dias o Senhor nos livra. Mas nós temos que estar em comunhão com Ele. E o pregador continua dizendo que foi rei em Israel e em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. É enfadonha essa ocupação, ficar procurando entender, ficar procurando buscar os motivos, as razões, por quê? A razão, irmãos, é porque ninguém mais coloca o coração em Deus. Ninguém mais para orar para o seu irmão, para se preocupar, olhar, você está triste, o que você tem? Ninguém se sente tocado mais pela dor do próximo. Pelo contrário, quando eu vejo uma pessoa caindo no buraco, em vez de eu ir lá estender a mão para tentar tirar, eu já empurro logo para que ela caia e morra logo. Hoje as coisas estão assim. Atentei para todas as coisas que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. As pessoas estão em aflição de espírito. Todo mundo aflito, todo mundo preocupado, todo mundo assim, desesperado, né? Procurando. Tem pessoas que estão tão desesperadas procurando uma saída para a tal da Covid, que já está tomando remédio sem estar doente, estão adoecendo e ficando numa situação mais difícil ainda. Sendo que o que a gente precisa é só confiar no Senhor. É só ir para os pés dele e falar com ele. Se nós tivermos que partir agora nessa onda de Covid, iremos, não tem como. Nós já temos o nosso dia de morte determinado por Deus e nada vai mudar isso. Mas se nós não formos agora, se não for a nossa vez, nós não vamos. Ninguém morre na véspera. Ninguém morre com antecedência. Mas as pessoas estão tão desesperadas que já estão até se suicidando. Nem espera mais. E a palavra de Deus diz que aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não pode ser calculado. Falei eu com o meu coração dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, a conhecer os desvarios e as loucuras. E vim a saber que também isso era aflição de espírito. Tudo que é demais aflige o nosso espírito. A única coisa que não aflige é o amor de Deus. É nossa aproximação, é encher do Espírito Santo. Porque quanto mais a gente encher do Espírito Santo, mais espaço vai ter. E mais nós vamos sentir bem. Mas os demais, não adianta estudar muito, não adianta trabalhar muito. Tudo isso vai afligir o nosso espírito. E se nós acumularmos muito bens, aí vai chegar uma hora que a gente não vai nem dormir de medo de ser roubado. Porque quanto mais tem, mais o homem quer. E quanto mais ele tem, mais desconfiado ele fica. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Irmãos, as coisas de Deus é simples. As coisas com Deus é fácil. Tudo que nós temos que fazer é confiar, é acreditar e obedecer.
Não precisa mais nada. Nós não precisamos estudar muito, não. Nós oramos, abrimos o nosso coração, o Espírito Santo de Deus vem e enche. E quando nós estivermos cheios, nós seremos sábios, porque nós teremos uma sabedoria vinda de Deus. Não vamos querer nada para se sobressair mais que nossos amigos, que nossos irmãos, não. Não adianta a gente querer ter muito dinheiro, porque para nada serve. Se nós pegarmos o homem mais rico do mundo hoje, e ele pegar a tal da Covid, que ele morre, o dinheiro dele todo, não há nada que possa salvar. E pode ter um morador de rua ali que não tem nem onde colocar a cabeça dele. Ele pode pegar a Covid lá no meio da rua mesmo e ele ser curado. Então, irmãos, vamos ficar preocupados com o dia de amanhã, o que vai acontecer depois, não. Vamos servir o Senhor hoje. Vamos fazer a vontade de Deus hoje. Vamos adorá-lo hoje. Vamos nos doar hoje. Vamos amar hoje. Nós nem sabemos se teremos amanhã. Não vamos ficar preocupados, não vale a pena. Se nós começarmos a nos preocupar muito, nós vamos perder a alegria, vamos perder a vontade de viver. E vamos começar a definhar. E o Senhor quer que nós tenhamos vida, vida abundante. Porque Deus não quer ninguém triste na presença dEle. Ele quer nos ver alegre, cheio de vida, porque Ele nos deu vida, vida com abundância. Então não vamos ficar cabisbaixo, entristecido com situações que a gente não possa mudar. Nada nós podemos mudar se não for da vontade de Deus. Vamos nos cuidar sim, mas não vamos deixar de caminhar, não vamos deixar de glorificar o nome de Deus, porque tem uma epidemia aí no mundo. Aqui dentro da casa do Pai nós estamos seguros. E na nossa casa também, porque uma vez que nós entregamos a nossa vida, a nossa família, a nossa casa na mão de Deus, está guardado. Quem pode nos tirar da mão do Senhor? Só nós mesmos, nosso pecado, nossas iniquidades. O Senhor está atento a cada ai de nós. E Ele vem falando há muito tempo. Aqueles que estiveram ouvindo a palavra do Senhor, aqueles que compareceram ao encontro com Deus, sabem tudo que o Senhor falou, que nós passaríamos e como nós reagiríamos e como seria a nossa vida. E o Senhor foi trazendo a memória, os ais e tudo que aconteceu, que está acontecendo. Eu me sinto tão tranquila. Às vezes eu vou sair, meu filho, mãe, cuidado, pandemia. Ai, irmãos, quando eu vou sair, eu já oro ao Senhor e saio tranquila. Nada me assusta. A única coisa que eu não quero é perder a oportunidade de vir para a casa do Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade. A única coisa que eu não quero é ficar desapercebida das coisas que o Senhor tem falado conosco. E o Jesus está vindo. E o tempo já está se findando. Mas muita gente ainda dorme. Muita gente ainda está achando que isso é brincadeira. Que não está acontecendo nada. Como eu não peguei doença ainda, então eu vou ficar tranquila aqui na minha casa, eu vou ficar escondido aqui. Mas nós temos que estar escondida debaixo das potentes mãos do Pai. Porque ali eu tenho certeza que nada vai nos atingir. Então, irmãos, que nós possamos ver as maravilhas do Senhor, que nós possamos ver as maravilhas que o Senhor ainda nesses dias tem feito na terra. Quantos milagres o Senhor tem operado nos últimos dias. Quantas coisas o Senhor tem feito, mas as pessoas não têm nem notado. Mas Ele vai continuar fazendo. E que o Espírito Santo de Deus
possa nos ajudar a nós abrirmos o coração para o Senhor, para que nós possamos ver as coisas de Deus nos mínimos detalhes. Que nesta noite, Senhor Jesus, possa nos ajudar a vencer, as batalhas que ainda temos que lutar. Que nós possamos ter força para continuar nossa caminhada com alegria, com fé, com esperança de dias melhores. Porque certamente nós vamos ver dias melhores, nós vamos ver ainda muita coisa bonita, maravilhosa na casa do Senhor, na obra de Deus. Porque essa obra é de Deus. Essa casa pertence a Deus. E nós veremos muita coisa, vamos ficar maravilhados. Não vamos perder a fé. Não vamos perder nossas forças. Vamos pedir ao Senhor a cada manhã que renove as nossas forças, que nos coloque de pé e nos permita caminhar para fazer a obra do Senhor, Às vezes os dias são tão atribulados, quando a gente pensa que tudo vai melhorar, a gente acorda, parece que está tudo virado para o avesso. Mas isso acontece para a gente desanimar. Mas se a gente prestar atenção, o Senhor já avisou que as coisas iam piorar. E sempre vai piorar, mas vamos permanecer firmes, porque uma coisa eu sei, passando o que for, o Senhor vai estar passando conosco. Não importa se a tua ação se apresentar, uma coisa é certa, o Senhor Jesus vai estar conosco. E quando as nossas forças faltar, Ele vai nos carregar nos braços. Porque Ele é um Pai amoroso e Ele nos ama. Mas não vamos decepcionar nosso Pai, não. Vamos ficar na dispensação do Espírito Santo, Vamos fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Parece, quando a gente olha assim, parece que os que eram poucos vão ficando menos ainda. Mas essas coisas é para desanimar a gente mesmo. Mas enquanto tiver 2 ou 3 reunidos, o nome do Senhor, Ele vai estar ali no meio. E as coisas vão continuar acontecendo. Amém? Pai amado, Deus Santo, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, na sua casa, na tua presença. Mais uma vez, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, desperta, Espírito Santo, os que dormem, levanta os caídos, Pai amado e santo, que o Senhor possa abençoar os chefes de família, que eles possam ser orientados como cuidar dos seus, que o Senhor venha operar maravilhas no nosso meio, que nós possamos ver, Senhor, a sua casa cheia da tua graça e do teu poder, Senhor amado. Possamos ver pessoas dispostas a trabalhar, Senhor, a lutar as suas guerras. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe as famílias, Pai amado, desse nosso Brasil. Abençoe, Pai querido e santo, os nossos dirigentes. Abençoe, Pai amado, os nossos pastores, Pai querido. Abençoa, Senhor Jesus, as famílias. Abençoe nossos jovens, nossas crianças, Pai amado. E que tudo venha a ser para a glória do Senhor. Que só o Senhor venha falar, Senhor, no nosso coração, em nossas vidas. Que nós possamos ser filhos obedientes. Para que possamos ser cheios da tua glória, Senhor amado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que tem feito por nós. Muito obrigado, Deus, por tudo que tem feito neste lugar. Obrigado, Jesus. Amém?